Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 1 de junho, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com amigos de vocês o nosso canal. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, hoje o mercado foi marcado pelo para intensificação ali da guerra, né? Estados Unidos não consegue firmar um acordo, tá, pessoal? Irã, o Irã, né? Tá fazendo microataques, né, galera? O Israel também, né? Ocupando o Líbano, avançando. Então, o arrefecimento que deveria ter acontecido, né, de sexta para sábado e domingo, se intensificou aqui na guerra, né, galera? E isso aqui fez com que o nosso petróleo, pessoal, o petróleo ele subisse, né? Inclusive eu deixei aqui, ó, eu coloquei o Brent, tá? Aqui eu tenho o nosso EWZ, né? E aqui tá o Brent. Então eu coloquei esse pequeno indicador aqui, né? Então vou explicar aqui um pouquinho mais, né, sobre ele, porque ele tem feito um movimento muito correlacionado, né, galera? Então tá bem interessante porque os juros tá meio que seguindo o nosso petróleo, né? O petróleo em si. E a bolsa, né, tá fazendo um movimento contrário, tá? Então, primeiro que às 9 horas nós já foi 10 horas, né? 10 horas nós tivemos o nosso PMI aqui, né, que veio dois números em queda, né, galera? Então, bem ruim. Então, a previsão era de 53 e veio 49, né, ponto 1, tá? O anterior veio 42, tá? Então, três números negativos. Isso aqui fez com que essa movimentação, esse dado, né, assim, bem negativo, né, deu um ar bem negativo para a nossa bolsa. Mas de forma geral, a gente viu aqui o ouro caindo 1,5, né? A prata 1,70, 1,80, petróleo 5,80, né? A gente pode até ver aqui que eu gosto de acompanhar no Traders Economics, né? Então nós temos aqui marcadores, mercadorias. A gente pode ver aqui o petróleo, ó, 6, né? 6, 7, já tava 8, né? 7. Então, essa alta, né, o petróleo ele estava trabalhando ali no 85 dólares, 90 dólares, e agora foi lá para 94, 97 dólares, né, galera? Isso aqui tem um poder muito inflacionário com os juros do mundo todo. Então, complicado, né, pessoal? O Ori, ele estava aqui numa alta de 0,40, 0,30, né? Ficou aqui um pouco mais flat, só que trabalhando na alta, tá, galera? Então, dado isso, né, pessoal, e a gente viu aqui também que a bolsa, ela até abriu um pouco mais na alta, né, as outras bolsas, mas depois começaram a arrefecer, né, galera? A gente viu aqui, deixa eu mostrar aqui, né, o micro S&P, né? Até que eles fizeram uma movimentação de alta, né, na abertura do mercado americano, mas voltaram a cair, né? Então as bolsas elas estão um pouco mais flat, tá? Então, dado isso, né, galera, nós podemos vir aqui para o nosso mini índice, né? Ele fez uma movimentação de alta, né, pessoal? Então aqui ele já fez uma movimentação, pelo menos nos primeiros 10 minutos, né? Ele saiu do nosso ajuste, quase chegou a 1% de alta, tá, pessoal? Eu não estava muito crente, deixa eu colocar no de 2 minutos, não estava muito crente que o nosso índice ele subiria tanto assim, tá? Porque também a gente viu aqui que se nós formos olhar, deixa eu só trazer aqui para baixo, né, o nosso juros. Então os juros ele abriu, olha só, as pontas elas estavam mais que positivas, né? Então aqui a gente já tem 0,30, 0,40, 0,50, algumas pontas mais longas, né? E de forma geral, a média, a curta e a longa, né, estavam na alta, tá? Só alguns vértices de períodos mais longos que estavam negativos, né? Mas depois todas ficaram positivas, né, galera? A gente viu aqui que a partir das 11, ó, todas positivas, tá? Os juros realmente ele virou de lado porque o petróleo começou a trabalhar numa tendência de alta, tá?
Aí a gente vê aqui alguns vértices migrando, né, para o lado positivo. Esse aqui em azul é o nosso dólar, tá? Então, essa movimentação aqui de alta, essa movimentação, inclusive aqui às 10 horas, né? 10 horas, 10 e 15, fez esse arrefecimento aqui na nossa bolsa, tá? Esse arrefecimento aqui, né? 10, exatamente, tá? Então, não estava muito crente que a nossa bolsa ela ia ficar aqui positiva, tá, pessoal? Embora ela tenha feito um movimento um pouco mais positivo, se nós formos olhar ali o IBZL, né, que é o nosso é, é o nosso Ibovespa, só que lá trabalhado na Inglaterra, né, pessoal, ficou o final de semana, ele fez um movimento de alta, o nosso mini índice ele fez uma movimentação de alta, mas devolveu, tá? Então meio que ele fez a movimentação e devolveu, ficou aqui trabalhando no ajuste, né? Passou por debaixo do ajuste e não conseguiu mais trabalhar de forma positiva, né? Aí a gente teve aqui a abertura do mercado à vista, deixa eu mostrar aqui para nós, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Então, abertura do mercado à vista, galera. Abertura do mercado à vista, deixa eu só colocar aqui essas marcações de forma certa, né, pessoal? Porque eu gosto de dividir, conforme vocês sabem, é, exatamente as nossas horas, né? Então eu gosto de dividir por janelas operacionais, tá? Não tente entender o mercado como um todo, mas em sim janelas operacionais. Então, a gente viu aqui, né? A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, tá, pessoal? Essa movimentação aqui foi aparelhada com dos juros, né? E também nós temos o nosso petróleo começando a ficar mais forte, né, galera? Então, isso aqui foi muito ruim para a bolsa no mundo como um todo, né? A gente viu que o petróleo, a Prio e a Petrobras, né, em alta aqui, né? Tá de 1,5, 2,5, né? Mas de resto, principalmente setor bancário, a Vale aqui trabalhando, né, puxando realmente o nosso índice para queda, né? E os setores aqui, né, os índices setoriais na queda, né? Até que eles ficaram um pouquinho positivos, mas depois realmente entregaram. E essa movimentação foi bem interessante, né? Quem conseguiu pegar, não, ele não conseguiu parar que a gente tem um POC de sexta-feira, né? O ajuste de sexta-feira e o POC, né? Na modalidade scalp dava para ter arriscado uma compra aqui, né? Mas não mais que isso, porque essas variantes elas começaram a pesar, tá? E o vendedor começou a se alegrar, tá? Então, o nosso mini índice ele veio aqui, inclusive a gente tem a amplitude média diária, né? Que para nós está de 20 períodos, né? Eu gosto de fazer esse cálculo. E passou dela, né? Trabalhando abaixo dela. Então, tá realmente uma movimentação baixista, né, galera? Essa movimentação aqui foi de quantos pontos? Deixa eu só ver aqui quantos pontos. 1.600 pontos, né, pessoal? Então, essa movimentação aqui foi interessante. E no mais, esperar alguma venda aqui, né, galera? Então ele fez até que ele fez uma movimentação que quase chegou aqui, né? Quase chegou um toque interessante, tá? Mas ele, o que foi que aconteceu aqui? Ele puxou essa liquidez, tracionou para baixo, tá? Ficou tracionando para baixo, né? Essa movimentação aqui, galera, se eu for olhar aqui o nosso aliás, o nosso EWZ, né? Essas movimentações daqui para cá, né? Que começa a abertura do mercado americano, olha só. Eles começaram jogando, né, a liquidez para baixo, tá? Então tá aqui o nosso EWZ, né? E aqui embaixo o petróleo, tá? Deixa eu só aumentar aqui para nós vermos melhor, né? Então, olha aqui, petróleo subindo, né? A nossa bolsa ela tendeu a arrefecer, começou a fazer movimentações de alta, né?
até que ele fez uma movimentação de queda, aqui olha só, correlacionado, né? Então, quando a gente tem uma movimentação de queda, a gente tem uma movimentação de alta, né? Aqui no micro, tá? Então, movimentação de queda, movimentação de alta. Mas, de forma geral, ele está subindo, né, galera? E o petróleo, ele costuma fazer essa movimentação, né? Então, ele fica assim, bem... uma movimentação bem mastigada e ele faz essa movimentação de alta, né? Então ele gosta de fazer essas movimentações aqui. Fica um pouco mais mastigado. Movimentação de alta. Essa movimentação de alta, nossa bolsa, ela meio que arrefece. Porque nossos juros também, né, galera? Se nós formos olhar os nossos juros, tá? Ele faz essas movimentações um pouco parecidas aqui, né, com o nosso petróleo, tá? Porque eles estão bem correlacionados, tá? Mas essa correlação ela meio que se perde durante a tarde, tá, galera? Assim, no meu entendimento, a correlação ela fica bem forte nessas primeiras horas do mercado, tá? Então, basicamente isso para o nosso mini índice, né? Não teve muito o que fazer, está trabalhando abaixo das médias, né? Inclusive abaixo da amplitude média diária, né, galera? Então, complicado querer comprar aqui, né? Só na modalidade scalp, tá? Porque aqui, olha só, né? A gente vê essas movimentações, né? Olha só. Então ele só ficou fazendo movimentação de subia, descia, né? E aqui a mesma coisa o nosso mini índice, né? Então as ações também, elas fazem essa movimentação. Aqui o setor em azul é o setor bancário, né? Então tá fazendo essas ondas aqui, né? Que é justamente o que o nosso mini índice está fazendo, tá? Então não tem muito o que fugir disso, tá, galera? Não tem muito que fugir disso, tá? Mas a gente tem a liquidez aqui, o que é interessante, pelo menos trabalhar na compra aqui, compra de risco, para vir para essa liquidez e melhor vir vender, né? Para vir para essa liquidez aqui. Até então, o status quo do mercado, tá, galera? Então, basicamente isso para o nosso mini índice. Mini dólar, pessoal, o dólar ele fez uma movimentação, né? Bem interessante, tá? Ele fez uma movimentação bem interessante aqui na nossa primeira Petax, que ele basicamente lavou, né, a liquidez. Quando os juros ele subiu, o dólar ele também acompanhou, tá? Então foi uma subida correlacionada, tá, pessoal? Ele estava aqui no zero, né? Nós temos o POC e o ajuste de sexta-feira, tá? E aqui nós estamos também no 75, né, galera? Para variar aqui, se eu não me engano, tem o nosso 75. 70, exatamente, 75 tá bem aqui, né? Então, opções de compra e de venda, né? Em 5 e 5 nós temos 75 e 25, né? Já falei isso aqui para vocês. E também aqui no 50, eu acho que a melhor compra seria aqui no 50, tá? Só que ele não chegou a tocar aqui, né? Mas de fato, o que foi que aconteceu, né? Então a gente tem aqui, deixa eu só trazer um pouquinho mais para baixo, né? A gente tem aqui a taxa mínima de câmbio, taxa máxima, o T mais 2, né? Que seria a nossa Petax de sexta-feira, parâmetro de abertura, tá? E o parâmetro de abertura tá aqui no perto de 150, aliás, 5.050, né? Então, aqui onde a gente tem 0,5%, tá? Então a gente viu que o câmbio ele fez uma movimentação, né? Criou uma liquidez, tá? Uma liquidez maior, fez o primeiro futuro abaixo, tá? Só que, assim, até então seria mais interessante vender nessa maior liquidez, porque ele fez aqui uma Petax vendedora, tá? Então a gente tem a primeira liquidez maior, né? E ele coloca o primeiro preço futuro abaixo. Isso aqui quer dizer que nós vamos nos arrumar para uma possível tendência de baixa no câmbio, tá? Para deixar mais claro isso, nós precisamos da segunda Petax, né? Então, depois da segunda Petax, que nós vamos entender realmente a direção do câmbio, né, galera? Mas o que foi que aconteceu aqui, né? Os juros começou a ficar bem positivo, né, galera? E o câmbio acompanhou, né? Então ele meio que lavou essa liquidez aqui, né? Ele fez um liquid sweep,
né? Então os players que ficaram comprados em cima da Petax futura e vieram aqui no ajuste, né? E também romper essa máxima, fizeram um excelente trade, né, galera? Fez uma excelente movimentação. Ele ficou aqui meia hora, tá? Uma hora, basicamente, aqui ele ficou uma hora no 70, 75, né? Trabalhando entre o 70 e 75 e o 80, né, galera? Então, isso aqui fez com que, né, a gente tenha um primeiro preço futuro, o segundo, né? Então, isso aqui jogou o cálculo da primeira Petax para cá. Então, isso aqui se desconfigurou a nossa venda, né? A nossa possível venda. Mas o câmbio, olha só, a gente está aqui em 0%, né? Então ele fica aqui positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, fica meio negativo. Então o dia hoje num range, eu diria que até meio que reduzido, porque deixa eu ver aqui, né? Então 27 pontos, né? 28 pontos, uns 30 pontos mais ou menos. Tá um range bem reduzido, né, galera, para segunda-feira. E para o câmbio, basicamente foi isso, né? Então ele tem a primeira Petax futura, a segunda, a terceira é a Petax final, tá? Então, ou seja, ele meio que aqui tem a diferença. Deixa eu ver aqui a diferença da Petax de uma para outra. 4 pontos, então ele meio que fechou a simetria, porque a gente tem aqui a nossa VWAP ancorada e está em azul agora, porque essa é a do mês, da semana e do dia, né? Hoje é dia 1, então ela fica assim, né? E a diferença, né, tá de uma frequência. Então, basicamente ele interagiu aqui, conseguiu deixar a Petax futura final em cima da média contratual, então fechou a simetria do câmbio, né, galera? O que ele poderia fazer é buscar o nosso preço à vista, né? Mas não vai não, né? O suporte do dia, né? Então, bem difícil ele fazer isso porque nós temos uma diferença de 34 pontos e meio, né, galera? Então, no nosso estudo sugerido, nós erramos 1,5 ponto, que é dessa Petax, que é sugerida a meio-dia para esta Petax, que é o spot final, né? A gente teve uma corrida aqui de uma Petax para outra, né? Até de 16 pontos, isso aqui deu um ar um pouco mais comprador, tá? Mas depois que o câmbio ele coloca uma Petax, que é o seguinte, ele coloca uma Petax acima, faz uma primeira Petax abaixo, outra acima, outra abaixo e lateralizou, né? Seria mais interessante ou ele faz uma Petax escadinha, né? Uma Petax aqui, uma Petax aqui, uma Petax aqui, aí fica mais comprador, né? Ou então quando ele faz assim, né? Quer dizer que os players vão querer trabalhar numa liquidez aqui no meio, né? E fechar a simetria aqui da manhã justamente em cima do preço futuro, tá, galera? Então o câmbio ele vai ficar aqui meio que lateral até então, né? Porque ele tem feito isso, né, pessoal? Olha só, sexta-feira, conforme eu falo para vocês, né? Então ele ficou um pouco mais lateral, né? E isso aqui, umas 2 horas, ele quase buscou o preço à vista, né? Quem conseguiu fazer pelo menos uma compra e trazer aqui para o POC, tá? Porque ele fez o preço, o ajuste aqui, né? No 78,5, né? Então aqui já tá não tá bacana para fazer algum tipo de operação, né? A não ser uma venda aqui ou uma compra aqui, né, galera? Foi exatamente o que aconteceu, né? Os players defenderam aqui na compra, né? Esse primeiro toque é mais interessante a gente comprar, tá? Mas nós não sabemos até então o que resta, né? O que o câmbio ele pode fazer ainda, né, pessoal? Mas para hoje, né? Porque sexta-feira foi um outro insight, né? Foi uma outra macro no qual aqui eu não estou lembrado, né? Então nós temos que levar em consideração isso também, né? Então o câmbio ele vai ficar trabalhando aqui, tá? A gente possivelmente tem se ele vier para cá, a gente tem uma possível compra, né? Para trazer para essa liquidez mais aqui acima, tá? Mas na modalidade scalp, né, galera? Então, basicamente é isso. O pessoal
Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!